Hello, good evening everyone. Bom, é a segunda vez que eu dou boa noite pra vocês, né? Na verdade, esse é o enésimo vídeo. Não, tô brincando. This is the third video of the day, I guess. Terceiro vídeo do dia. Bom, no vídeo passado, ou nos últimos vídeos, nós estávamos tratando o past simple e o past continuous. Agora nós vamos ver um pouco da diferença entre os dois, vamos ver alguns casos em que os dois vêm juntos, enfim. From time to time, I will speak in English only to give you some stimuli to speak more in English. Então, de tempos em tempos, eu vou falar um pouquinho em inglês também, porque uma hora você vai ter que largar do português. Remember what I said before. Lembra do que eu falei antes. If you want to truly learn a language, you have to forget the mother tongue and to think entirely in English. Né? Se você quiser realmente aprender o idioma, você tem que pensar em inglês. Abandonar o idioma materno, né? Ou seja, não é pensar em português e traduzir para o inglês. Mas esse tipo de coisa vem com o tempo, né? Não é de imediato, não. Now let's get going, shall we? Vamos lá? Bom, eu posso dizer pra vocês que eu tô viciado nessa gravação de vídeos. Tá me fazendo bem, sabe? Faz bem pras pessoas, né? Fazer alguma coisa que acha que é bom. I was playing video game. And this is the truth. I was playing video game before working out. Eu estava realmente jogando videogame antes de malhar. Então, I was playing video game. É uma ação contínua que ocorreu em algum tempo no passado. Então, você tem o now, o momento atual. Você tem uma ação que tem um senso de continuidade no passado. Começou algum tempo no passado e acabou antes do momento agora. Se eu disser, por exemplo, I played video game yesterday. É uma frase que diz respeito ao passado, porém ela é discreta. Ela não tem um senso de continuidade. Ela ocorreu yesterday, ela ocorreu ontem, e eu não sei exatamente quanto tempo, ou se eu joguei muito tempo ou pouco tempo, enfim. Evidentemente, é uma ação que provavelmente ocorreu com alguma continuidade, mas a ideia que se quer dar aqui é que na linha do tempo, eu sinalizei ontem como o período em que eu joguei videogame. Aqui não, aqui a ênfase é na continuidade da ação, né? Aí você me pergunta, Thales, e quando eu tenho duas ações que ocorrem ao mesmo tempo, o que eu faço? I was... vamos ver assim, ó. What were you doing when your phone rang? O que você estava fazendo quando o seu telefone tocou? Então vamos analisar essa frase. Primeiro, temos um pronome interrogativo, né? What. Já vimos essa estrutura antes. Quando eu tenho um pronome interrogativo, ele vem logo no início da frase, certo? Temos o verbo were, que é o verbo to be no passado, né? Lembrando que, caso eu use you, vai ser you were. Os demais, temos também was, né, para o verbo to be no passado, sendo que o was vai ser usado quando tiver I, he, she ou it. Isso aqui a gente já viu, vamos só relembrar. O verbo to be, ele faz pergunta sozinho, né, é um verbo autônomo.
Aí você inverte a ordem, coloca ele na frente do verbo. What were you doing? Que tempo verbal é esse? Nós já vimos também, é o past continuous, né? Nós temos o verbo to be no passado, acrescido do verbo principal com ing. Ah, Thales, então quer dizer que o verbo do aqui é o verbo principal da frase? Dessa parte da frase, sim, né? Na verdade, nós temos duas frases, assim, que são juntadas aqui, digamos assim, juntadas entre aspas, por esse pronome when, né? Eu acho que seria o equivalente ao pronome relativo, talvez. Ele está juntando as duas frases, está conectando essas duas frases, estabelecendo uma relação entre elas. Então, what were you doing when your phone rang? Então, o que você estava fazendo quando o seu telefone tocou? Que tempo verbal nós temos aqui? É o past simple, o passado simples. O verbo rang é o passado simples do verbo ring. Então, ring, rang. É um verbo irregular, porque nós já vimos que verbos irregulares, eles não têm a conjugação verbal terminada com ed. Os verbos regulares têm. Os irregulares não, você tem que memorizar. Yeah, you have to memorize every single one of them. Tem que memorizar todos. Mas você vai fazer isso em doses homeopáticas, né? Não vai fazer igual um tarado, igual eu fiz lá no ensino fundamental, em que a professora nos obrigou, entre aspas, a memorizar tudo. Eu memorizei e nunca mais esqueci. Acho que funcionou para mim, mas esse método forçado de memorização, que a gente fala que é aquela memorização sem significado, sabe? Aquela memorização de curto prazo que você faz só para fazer a prova. Então, não foi o meu caso, porque eu sempre gostei muito de inglês. Então, assim, eu me esforçava muito além da conta para poder atingir as expectativas, né? Ok. Agora vamos voltar à frase e analisar como um todo. Observe que eu tenho duas ações, uma expressa pelo passado contínuo e outra expressa pelo passado simples. Vamos responder essa frase. I was cleaning the house. Cleaning my bedroom. Eu estava limpando o meu quarto. When my phone rang. Então, observem, eu tenho duas ações. As duas ações acontecem no passado, tá? Porém, nós temos um posicionamento temporal diferente para as duas ações, né? Então, aqui, ó, vamos primeiro estabelecer. I was cleaning the bedroom. Eu comecei a limpar o meu quarto em algum momento no passado. Estava limpando e fui interrompido por uma ação ou um evento. My phone rang. Então, meu telefone tocou aqui. Então, eu tive que parar o que eu estava fazendo, parar de limpar o quarto e ir lá atender o telefone. Entendeu aqui qual que é a relação? Qual ação veio primeiro? I was cleaning my bedroom. This is the first action that took place. A primeira ação que aconteceu. Ela foi interrompida porque o meu telefone tocou. Alright? I began cleaning the bedroom before my phone rang. Eu comecei a limpar o meu quarto antes do telefone tocar. Ok? Então é isso, gente. Essa é a relação temporal que vocês têm que analisar. Então, vamos continuar aqui vendo diferenças entre os dois tempos verbais, tá? I read a magazine in the morning.
Eu li uma revista de manhã, né? Pela manhã. Read é passado simples do verbo read. Lembrando que read é presente, read é passado. Os dois grafam-se da mesma forma, mas a pronúncia é diferente. Read no presente e read no passado, certo? Então, se eu falo assim, I read a magazine in the morning, o que quer dizer? Quer dizer que eu li a revista de manhã. É uma ação que se completou no passado. Vamos supor que a gente agora está à noite, in the evening. E eu estou falando à noite que eu li a revista de manhã. Então, eu terminei a ação no passado. É algo que começa e termina no passado. This is a complete action that takes place in the past and finishes happening, it ends in the past. Então, ela começa e termina no passado. Agora, se eu disser que eu estava lendo, ou estava fazendo alguma coisa, se eu falar assim, I was reading a book when mom called me. Eu estava lendo um livro quando minha mãe me chamou. Então, I was reading a book. Qual que é a ideia aqui? Eu tenho uma ação que começou no passado, estava acontecendo no passado, e ela foi interrompida por uma outra ação. Mom called me. Então, aqui tem um senso de interrupção, né? Mom called. Então, a ação, ela começou no passado, ela foi interrompida. Alright? Let's see more examples, shall we? Vamos ver alguns exemplos adicionais. I didn't watch the TV show last night. Essa é uma ação no passado simples. Na verdade, é uma ação e não é, né? Porque, na verdade, eu não assisti o show da TV, né? Eu estou afirmando, I didn't watch the TV show last night. Eu perdi a chance de assistir o show na TV, porque eu estou dizendo que eu não assisti ao show na TV na noite passada. Os advérbios de tempo, quando eles estão no passado, last Sunday, last week, on Monday e assim por diante, elas dão uma ideia de algo que aconteceu inteiramente no passado. Então, assim, essa ação não tem conexão com o presente, tá? E ela ocorreu inteiramente no passado. From the beginning until the end. Ela começou e acabou no passado. Agora, se eu disser assim, I was watching TV when you arrived. Então, eu tenho duas ações no passado. Eu estava assistindo TV, essa ação, ela é do past continuous, né? Um passado contínuo, tem o verbo to be no passado, mais o verbo principal com ing. Quando você chegou. Então, as duas ações ocorrem no passado, porém, quando você analisa na linha do tempo, você tem a ação começou aqui, eu comecei a assistir TV, teve um senso de continuidade, parou aqui, por quê? You arrived, você chegou. Aí eu parei de fazer o que eu estava fazendo. É essa a ideia que eu quero passar aqui. A ação no past continuous, ela foi interrompida por algum motivo, tá? E a ação no passado simples, ela é completa. It's a finished action, doesn't have a connection to the present tense, and it happens entirely from the beginning to the end. Então, ela acontece inteiramente no passado, tá? E geralmente é expressa por advérbios que sinalizam que o tempo já foi, já acabou no passado.
One more example. I saw Mary when I saw Mary while I was waiting for my brother. Aqui eu vou introduzir uma outra palavra importante, que é usada também como conector de frases, de sentences, né? I saw Mary, eu vi Mary. Saw é o passado do verbo see, é um verbo irregular, é o verbo ver. Enquanto I was waiting for my brother, enquanto eu estava esperando, aguardando pelo meu irmão. Então, no lapso, né, no tempo, linha do tempo, nós temos, eu estou aqui esperando pelo meu irmão ainda não chegou, e aqui eu vi Mary. Então, quer dizer que eu parei de esperar pelo meu irmão? Não. Quer dizer que, pelo relato que eu tenho aqui, o que eu posso concluir é, eu estava aguardando, I was waiting for my brother, and in the middle of my waiting, e no meio do meu aguardo, né, no meio do meu tempo que eu estava esperando meu irmão, Mary chegou e eu a vi. Right? I was in the middle of waiting for my brother, then I saw Mary. I spotted Mary and said hi. Eu vi Mary e disse, oi Mary. Tá? Então é isso, gente. That's it for today. I'm really tired. Agora sim eu estou cansado. Aqui, ó, o Fred Krueger do inglês vai dar um tchauzinho pra você, né? Que eu tenho uma série de bonequinhos aqui. Ele fica aqui em cima para monitorar o que está acontecendo na mesa da minha sala. So have a nice day. Bye bye.